chamo Luiz Tanque, sou consultora independente de direitos humanos, atualmente doutoranda em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mestra e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e bacharel em Artes Cênicas pela Unirio. Então, para a gente pensar na estruturação do sistema de justiça no Brasil, a gente tem que pensar na fundação do sistema de justiça no Brasil. É claro que hoje a gente naturaliza muito algumas estruturas institucionais, alguns vínculos em termos de responsabilização, punição, né? E vínculos legais, normativos, estruturas normativas que hoje são muito dadas e naturalizadas. Mas para pensar na estruturação do sistema de justiça, a gente tem que remontar a como ele foi imposto nesse território. Por que eu falo isso? Eu estou recapitulando um pouco essa perspectiva histórica, mas que demonstra os legados do que hoje é o sistema de justiça no Brasil, para pensar em como o colonialismo em si estruturou o que hoje a gente entende como jurídico, como juridicidade, como segurança nesse território. Então, para falar da estruturação do sistema de justiça, a gente tem que remontar justamente a esse modelo mesmo que de fato fundou, né, um arsenal de dominação a partir de critérios raciais, de estruturação de humanidades baseadas na raça, para atender a esse sistema social, político, econômico do colonialismo. E o direito chega nesse território dessa forma. Então, acho que para a gente pensar justamente essa estruturação do sistema de justiça, a gente tem que pensar nesses legados do racismo enquanto fundante, enquanto pressuposto dessas estruturas no Brasil, e também como articular tensionamentos a isso, né? É óbvio que não dá ainda, é a minha percepção, para abrir mão totalmente do direito, tanto que eu sou uma operadora do direito, ainda tenho algumas apostas no direito, mas não apostar no direito enquanto ferramenta única de luta, de enfrentamento para a garantia de tutelas, para a garantia de direitos humanos, né? Pensar justamente, como a professora Tula Pires fala, eu gosto muito dessa referência, a professora Tula Pires, que é minha orientadora, né? De pensar o direito contra o direito. Como a partir justamente da identificação, né, dessas estruturas racistas do sistema de justiça, a gente pode mobilizá-las para ir desconstituindo e propondo outras estratégias para além do direito, né, para tensionar politicamente algumas pautas, para avançar justamente na tutela de direitos a todos os grupos e não somente aos grupos que hoje são eleitos como sujeitos de direito. Então, eu vou pegar esse pressuposto do que a gente conversou anteriormente sobre o racismo enquanto premissa fundante do sistema de justiça no Brasil e que hoje ainda lega muitas ramificações da sua estrutura, ainda condiciona a sua estrutura, para pensar que justamente os direitos humanos são mobilizados pensando em quem é esse sujeito dos direitos humanos e quem está proscrito desse tipo de tutela, desse tipo de cidadania. Eu gosto de mobilizar bastante essa ideia do projeto de um direito em português e aí trazendo um pouco essas ideias que Lélia Gonzalez consolidou, essas reflexões que ela ajudou a encampar, né, e que a gente transpõe para os tensionamentos jurídicos, para pensar justamente, e aí partindo de Lélia, que mobiliza Fanon, né, quem são os direitos que estão... Quem são os sujeitos, que estão na zona do ser e quem são os sujeitos que são legados à zona do não ser, pensando a raça enquanto esse critério definidor. Então, pensando a articulação com direitos humanos, esses sujeitos que estão proscritos à zona do não ser hoje, eles estão alheios a essa perspectiva que a gente pensa da excepcionalidade de uma violação, da legalidade versus ilegalismos, né? De uma ordem jurídica normativa e a quebra dessa ordem, porque a violência em si, gramática, que atinge esses sujeitos todos os dias. E são inúmeros desafios, né? A gente pensando num campo de efetividade, inefetividade, que, como a gente já explorou anteriormente, é um campo delicado em relação à proscrição de direitos de alguns grupos, a gente pode refletir, por exemplo, né, na não observância dos tratados internacionais de direitos humanos, né, na percepção de políticas públicas e de regras, de normas de direitos humanos que são muito consolidadas na sua estrutura normativa, mesmo hermenêutica, textual, mas que são incorporadas pelo judiciário como meras regras programáticas, como se em si não determinassem obrigações imediatas a serem cumpridas, né? Então a gente tem muitas problemáticas ainda que emergem, inclusive da
incorporação do que já está posto normativamente. Então, para além de tensionar, né, essa consolidação normativa, né, das normas de direitos humanos, o que é o barato pensar aí é como é que a gente pode transpor o campo da legalidade textual para uma efetividade em termos de políticas públicas, em termos de tensionamentos cotidianos para a efetividade dessas normas, incidência prática, principalmente a tutela, né, de direitos de grupos que são historicamente vulnerabilizados. Eu acho que esse é o maior desafio e daí a gente pode dar diversos exemplos que transpassam, né, esse desafio central. Então, por exemplo, a própria composição institucional hoje do sistema de justiça brasileiro, né, e aí eu não estou falando só de magistratura, mas desde servidores, técnicos, Ministério Público, né, pensando em todos os atores e órgãos estatais e não estatais que influem no sistema de justiça. Então, a gente tem um problema de composição gritante que determina, inclusive, como essas políticas vão ser forjadas, quem vai estar nessas instâncias decisórias e, para além disso, obviamente, a gente tem o outro polo da problemática, que é quem são os sujeitos criminalizados, né? Quem são esses grupos perseguidos historicamente, né? Ou pelo crime epidérmico de serem quem são, ou pelo crime territorial de se encontrarem, né, em esferas específicas da cidade que são criminalizadas. Então, a gente tem ali esse polo de discussão entre quem está aplicando a lei, quem é o poder decisório e quem vai ser encarado, né, diante desse grupo que sempre deteve hegemonia, privilégio dentro dessas instituições como sujeito criminalizável. Certo. Eu vou começar trazendo uma ideia da Lélia que acho que dá o sul para a gente entender toda essa parada, né? A Lélia fala que os hospícios, as prisões e as favelas configuram os lugares de culpabilidade e criminalização no Brasil, em racismo e sexismo na cultura brasileira. E esse aporte que Lélia traz mostra pra gente como essas ramificações do racismo acontecem, desde o perfilamento racial da polícia ao adentrar esses territórios, né? Ou o processamento dessa pessoa no sistema de justiça já criminalizada, já condenada de antemão. Então, pensando racismo, como o racismo se configura no sistema de justiça brasileiro, acho que a gente tem que permear esse processo todo anterior à entrada no sistema de justiça, né? Seja como vítima ou como réu, porque também há o que a Ana Flauzina e o Felipe Freitas chamam do paradoxal privilégio de ser vítima. Então, hoje, uma pessoa negra não tem esse privilégio de articular essa categoria de vítima para defesa dos seus direitos, né? E isso também ajuda a gente a pensar justamente nessa atuação da violência de Estado, e aí pensando como o racismo está imbricado no sistema de justiça brasileiro, a gente tem que falar de violência de Estado, numa violência de Estado que pode ser letal, ou seja, que pode atingir, e aí o sistema de justiça respalda essa estrutura racista, que pode atingir essas pessoas negras, tanto diretamente, né, em relação às políticas mesmo de morte imediata, seja da polícia imediatamente, né, executando sumariamente, chacinando, né, inúmeras pessoas negras em territórios periféricos, de favela especialmente, né, mas também em outros territórios, porque aí a gente sabe que o que marca, né, essa criminalização mesmo de ser quem é, da negritude, como traz a Sueli Carneiro, e também de outras mortes em vida que são promovidas e respaldadas pelo sistema de justiça, né? Na morte em vida no cárcere, que quando não acontece diretamente, acontece, né, pela despersonificação da pessoa encarcerada, né, pela destituição de sua identidade, pela tortura cotidiana que sofre, né, pela morte em vida, pela privação de direitos básicos, e isso é um ponto que merece muito destaque, né, nessa discussão entre o racismo, o sistema de justiça e o sistema de justiça respaldando o genocídio da população negra. Então hoje, por exemplo, como reconhecer a privação de direitos básicos à população negra, como o judiciário fazer esse movimento de reconhecimento sem efetivamente propor nenhuma alternativa ou impelir órgãos competentes, né, a efetivamente, né, tutelar esses direitos, em si
é respaldar a morte em vida pelo sistema judiciário. É em si respaldar uma perspectiva inclusive de genocídio, pensando a longo prazo e pensando taxas mesmo de mortalidade, de assassinato, né? Que o sistema de justiça tem ciência, já foi notificado, já reconheceu expressamente. Aí a gente pode citar inclusive várias ações de controle concentrado no STF que trazem esse reconhecimento, mas que também trazem uma perspectiva de inércia, né, de um reconhecimento que em si não provoca órgãos e instituições para mudanças efetivas nessa realidade. Então, reconhecer o vínculo entre racismo e sistema de justiça hoje é reconhecer que o sistema de justiça é um motor propulsor e impulsionador do genocídio da população negra. Para a gente falar das relações entre hiperencarceramento e genocídio da população negra, pensando no sistema de justiça, eu vou trazer para a gente uma frase da Sueli Carneiro, que fala que a matéria punível é a própria racialidade negra. Então, quando a gente pensa no hiperencarceramento, a gente tem que pensar desde lá atrás, né? O que é que faz com que socialmente a gente articule crime, castigo e reclusão em instituições penais, né, como uma estrutura naturalizada de responsabilização em nossa sociedade. Isso não é dado, né? Isso tudo é uma grande ficção jurídica que a gente engendrou. Então, pensar isso é pensar também como essa própria estrutura reconhece como condutas criminalizáveis, condutas que majoritariamente vão incidir e vão causar o superencarceramento de certas populações. E quando a gente está discutindo o Brasil, a gente traz a raça para a conversa, porque a gente sabe dos super níveis de encarceramento de pessoas negras. Quem já entrou num presídio vê com sua própria realidade, inclusive a disparidade desses dados por conta, né, da heteroidentificação. Então, a gente pensar na articulação entre esses três fatores presume a gente pensar quais são as condutas hoje que são tidas como criminalizáveis, por quê, em prejuízo desproporcional de que grupos e o que elas ocasionam. E o que elas ocasionam são justamente esse hiperencarceramento em condição de ilegalidade, porque quando a gente fala de hiperencarceramento, a gente tem uma situação de ilegalismo estatal e de violência estatal que atinge majoritariamente a juventude negra. Então, saiu até no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na última pesquisa, saiu um dado sobre assassinatos em abordagens policiais com um percentual de mais de 70% de pessoas atingidas como pessoas negras. Se a conduta policial já é dirigida, né, justamente ao perfilamento racial, a olhar aquela pessoa enquanto um réu de antemão, uma pessoa que tem um grande potencial de ser condenada, consequentemente, esse grupo de pessoas será hiperencarcerado e será submetido às condições carcerárias que são notórias, né? De privação de alimentação adequada, de privação de iluminação natural, de privação de sono, de torturas imediatas, porque quando a gente fala também de condições carcerárias inadequadas, a gente está falando de tortura cotidiana, de intencionalidade do Estado em promover esse sofrimento contra esse grupo de pessoas, né? E a gente está falando justamente, como eu trouxe anteriormente, né? Não só de uma possibilidade de morte física dessa pessoa, mas de uma morte em vida, de uma destituição de sua identidade. E quando essa política de morte, né, de morte física e de morte em vida, atinge especialmente a juventude negra, a gente fala também da impossibilidade de continuidade desse grupo. Né? Da impossibilidade não, porque a gente vê políticas de resistência também muito fortes que se contrapõem a isso, mas a tentativa teimosa, incessante do Estado brasileiro de perpetrar uma violência desproporcional sobre esses grupos justamente para querer promover através dessas políticas a sua descontinuidade, né? E daí a gente traz esse cerne da discussão do conceito de genocídio. E a gente pode pensar na acepção do genocídio, gente, como na sua acepção mais básica do que hoje é reconhecido. Nessa discussão, a gente não está nem disputando ainda, por exemplo, genocídio cultural, que é uma categoria que hoje também tem que ser tensionada. A gente não está disputando outros modos de genocídio que atingem desproporcionalmente essa população e que precisam ser lidos a partir também de uma perspectiva histórica, né? Pensando justamente em como a colonialidade hoje é absorvida pelo sistema carcerário, pelo sistema de justiça e engendra essa destituição de vida, essa usurpação, essa tentativa de aniquilamento da possibilidade de sobrevivência.
Obviamente, hoje existem diversas iniciativas para pensar perspectivas antirracistas ao sistema de justiça, né? E aí eu destaco especialmente, né, a função, o papel das organizações da sociedade civil nesse tensionamento, né, nessa promoção, nessa tentativa de configuração de outras estruturas. Mas quando a gente pensa no sistema de justiça, justamente recapitulando essa ideia de sua fundação no colonialismo, né, dos legados das estruturas colonialistas hoje, né, em perspectivas da colonialidade que são muito bem consolidadas e respaldadas pela estrutura do Estado, a gente também tem que pensar no desinvestimento das estruturas jurídicas. A mobilização da estrutura jurídica, eu reforço, precisa sempre vir acompanhada de outras mobilizações políticas e estratégicas, entendendo que o direito em si não é a solução. A provocação do judiciário, uma litigância possivelmente estratégica, não vai te dar o resultado de uma mudança efetiva, estrutural, sistemática na realidade da população negra. Mas isso, combinado com outras estratégias do que hoje, por exemplo, pode se chamar de advocacy, de educação em direitos humanos, vai aportar para a gente efetivas mudanças estruturais.